Glória a Deus, começando o 4º episódio do Na Mesa com Deus podcast, seu podcast de comunhão, de alinhamento, momento de mesa, toda segunda-feira, às 21h30, tem episódio novo, onde os nossos convidados trazem um pouco das suas experiências de vida, aquilo que Deus tem feito neles e através deles. E hoje não vai ser diferente. Um programa muito abençoado, já dei a dica no programa da semana passada. Na semana passada nós recebemos aqui pastor Júnior Ferreira da GP Londrina e no final do programa eu dei um spoiler de quem estaria conosco no programa de hoje e tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Lembrando que esse programa tem um oferecimento da Personalizados World, minha amiga Brenda, que faz essas canecas abençoadas aqui pra gente. Olha, gente, qualidade, tá? Qualidade. Uma caneca aí muito bem feita, mas não é só isso não. Tem todo um catálogo de produtos lá pra você acompanhar, pra você contratar, presentear alguém. A Brenda faz uns trabalhos ali incríveis, gente. Vocês têm que conferir. Vai lá no Instagram, Personalizados World. Personalizados aí que encantam, né, para quem acaba recebendo, sem dúvida, um presente muito especial. E o Natal tá chegando. Se você quer, às vezes, fazer uma lembrancinha para sua esposa, para o seu esposo, para sua empresa, para os seus familiares, olha lá, Personalizados World. Tenho certeza que a Brenda e toda a equipe dela vão estar preparando algo muito especial para você. E também da World Mídias, do meu amigo Guilherme, esposo da Brenda. Eles estão ali com todo o material gráfico, seja papel, lona, todo o material também de fachada, o que vocês precisarem, adesivos, a World Mídias está pronta a atender vocês. E quer a novidade? Tanto na World Mídias quanto na Personalizados World, chegou lá e falou que conheceu o trabalho deles através do Na Mesa com Deus podcast, 10% de desconto para você. Exatamente. 10% de desconto em qualquer produto, tá bom? Por isso vai lá, Personalizados World e World Mídias no Instagram. Já que a gente tá falando de Instagram, convidar também você a conhecer as nossas redes sociais, Na Mesa com Deus podcast no Instagram. Também aqui do Cadima Podcast, o estúdio onde nós gravamos todas as segundas-feiras, onde esse espaço abençoado que tem aí servido de edificação na vida de muitas pessoas. E se você quer gravar o seu podcast, o Cadima Podcast está de portas abertas para você também, tá bom? E também no YouTube, Cadima Podcast, nos acompanhe lá. Pessoal, vamos então para o programa, porque hoje eu recebo pastor Alexandre Maurício, ele que é natural de Pojuca, na Bahia, é pojucano, e hoje é pastor na GP Âncora, lá em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e você vai conhecer um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da vida dele. Pentecostal até o tutano, formador de líderes, e tá nervoso aqui do meu lado, hein, pastor? Responsa, hein? Depois do pastor Ferreira, sim. Responsabilidade é grande para estar aqui compartilhando o microfone. Sim. Seja bem-vindo, pastorzão. Gratidão, shalom a todos que estão nos assistindo. Eu estou muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de estar aqui Na Mesa Podcast. É uma honra, é um trabalho que tem edificado muitas vidas, né? Através dos testemunhos, da experiência. Eu quero agradecer, amém? Deus abençoe todos que estão nos acompanhando, estão sendo edificados por esse lindo trabalho. Não é apenas um podcast, tem um propósito, tem uma missão, né, que é estar expandindo o evangelho, pregando a palavra, edificando vida e transformando pessoas. Estou feliz, obrigado pelo convite. Glória a Deus, pastorzão. Queria conhecer um pouquinho mais da sua história, né? A gente saber quem que é o pastor Alexandre Maurício, mas sem o pastor, né? Da onde inicia essa história, lá na Bahia, até chegar no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Então, o Alexandre, eu nasci na cidade de Pojuca, na Clínica Klimp. Eu sou muito bom de memória. Clínica Klimp, Pojuca, Bahia, natural. Minha mãe e meu pai, o Constantino, né? O nome do meu pai. Maria Lúcia é o nome da minha mãe. A gente veio de uma família muito humilde, muito simples. Meu pai
iniciou no trabalho em Macaé. Macaé é a cidade, né, a capital do petróleo. Macaé tinha muitas oportunidades de trabalho. Meu pai veio para Macaé para trabalhar e a gente ficou na Bahia. Passando os tempos, né, eu vim para Macaé, no Rio de Janeiro, eu tinha aproximadamente, eu acho que uns 12 anos de idade. Eu vim para Macaé com o objetivo de trabalhar. Cidade bombando, petróleo, né, embarque. Esse sempre foi o desejo do meu coração, porque meu pai implantou isso em mim. Alexandre, você tem que trabalhar embarcado, porque quem trabalha embarcado no Rio de Janeiro viaja, né? Helicóptero, tem uma qualidade de vida melhor. É mais remunerado que quem trabalho tradicional em comércio. Enfim, nasci na Bahia, né, sendo cuidado pela minha mãe. Meu pai trabalhava embarcado. Certa feita ele tentou, né, me trazer para Macaé para trabalhar. Eu vim para Macaé, gostei da cidade. E aí a gente iniciou uma nova trajetória. Morava eu e ele embarcava. Eu estudava, né, nesse meio tempo, estudei em Macaé, estudei em algumas escolas. E a gente veio desenvolvendo a vida aqui na cidade. Fui conhecendo, conheci a comunidade da Nova Holanda, que foi o lugar onde eu conheci também a igreja Geração Profética, que nos deu a oportunidade também de ser uma voz profética. Fui resgatado, né, um testemunho muito forte. Deus me resgatou do lamaçal também do pecado, porque eu achava que Macaé era, né, Rio de Janeiro, Macaé, aquele deslumbre, quem sai da Bahia, interior da Bahia, vai para Macaé, vai dar certo de vida. Mas meu pai decidiu comprar uma casa dentro de uma comunidade. E dentro de uma comunidade tem sua cultura, dentro da comunidade tem seus movimentos, dentro da comunidade, né? E por ser novo, eu não sabia como funcionava uma comunidade. Morava no interiorzinho, Bahia, lugar simples, vim para Macaé, dentro da comunidade Nova Holanda, onde a minha vida começou a entrar, né, em decadência espiritual, 14 anos. Já era crente antes, pastor? Não. Ninguém da minha família veio de berço evangélico. Minha mãe não é crente, meu pai é testemunho de Jeová, tá afastado, testemunho de Jeová. Tá visitando a nossa igreja na sede, inclusive. De quarta-feira, de culto de quarta-feira, ele tá lá recebendo a palavra do nosso apóstolo. Estou semeando a palavra no coração dele. Minha avó Tereza é uma benção, ela sempre orou pela minha vida, né? Sempre foi uma mulher de fé e é a única avó Tereza, posso considerar assim, que serve a Cristo, uma família que tem, né, a parte da família dela que tem uma fé cristã, mas parte de pai, mais ninguém, só eu mesmo que fui alcançado, né, através da minha vida. Eu creio que toda a minha casa parentela vai servir ao Senhor, em nome de Jesus. E aí, como é que foi esse contexto dentro da comunidade? Cara, então, aí foi aonde a minha mente abriu pro lado negativo da história. Porque 16 anos eu já comecei a ver ali o tráfico de droga, como funcionava dentro da comunidade, a venda de droga. Na comunidade em Macaé tem muito baile, né? Muita facção. Então, eu fui aprendendo um pouco de como isso tudo aconteceu. E dentro dessa história, falando da minha história de vida, eu fiquei decepcionado com uma coisa que aconteceu com a minha trajetória, com a vida do meu pai, com a vida da minha mãe, o casamento deles. Né? É até bom que num podcast a gente compartilhar disso. Meu pai, ele tinha um outro relacionamento aqui na cidade de Macaé, né? Ele tinha uma outra mulher, ele era casado com a minha mãe, mas tinha uma outra mulher. De repente eu conheço a esposa do meu pai, né, que se relacionou com essa mulher, e eu tinha uma irmã, eu tinha uma família aqui em Macaé, eu não sabia. Né? E a minha mente se abriu depois para isso. Eu falei, nossa, cara, poxa, eu tive que me adaptar a essa casa que eu vivia, que eu morava, né? No caso era minha madrasta, minha irmã, que eu já tinha uma irmã em Macaé, eu também não sabia, né? Porque meu pai trabalhava embarcado, ele embarcava e descia, ia para Bahia, depois ele voltava para Macaé de novo. E eu fiquei vivendo dentro desse cenário sem saber o que estava acontecendo, porque a minha mentalidade também... Mas eu achava isso um pouco contraditório, porque tinha minha mãe, tinha minha madrasta e tinha a minha irmã. Falei, nossa... E aí eu conheci um irmão meu, que era por parte de consideração da minha madrasta, né? Que ele já tinha um conhecimento na comunidade. Aí tive algumas experiências negativas com drogas, comecei a experimentar, comecei a participar de baile. Na Bahia a cultura é axé, né? Não é baile funk, não tem... como é o Rio de Janeiro, esse deslumbre, né, de baile, de dançar, de usar droga, de se prostituir, de virar madrugada em baile. E aí eu fui entrando no caminho de perdição que eu tive que ser alcançado por Cristo, porque a minha alma, a minha vida estava completamente destruída. E aí, dentro da comunidade, eu fui conhecendo a droga, né? Tem
amigo meu, eu oro por ele, o Edson. Ele... Tem a vez que um testemunho, tem a vez que eu tinha uma namorada, né? E aí ela me chamou pra ir no parque. Pô, Alexandre, vamos no parque, vamos dar uma volta. E eu gostava muito de beber, eu conhecia bebida, né? Tomava cerveja, bebi e tal. Aí eu falei, pô, Edson, eu não quero ir pra essa festa de cara não, cara. Eu quero experimentar um negócio diferente e tal. Ele, cara, então vem cá. Então as amizades, a influência que eu tinha ali dentro daquele bairro, daquele lugar, né, me fez eu ter uma experiência negativa e por não ter o conhecimento que eu tenho hoje, a mentalidade como pastor e como líder, me fez entrar dentro de um mundo que era um mundo de perdição. Comecei a experimentar a maconha, né? E aí, da primeira vez que eu fumei, que eu ia pro parque, eu já fiquei mal, E aí eu fui pegando gosto, porque, né, a luz da Bíblia, como a palavra, como pastor agora, né, o pecado ele é prazeroso. Usar uma droga vai te deixar com a mentalidade na noia, né? Você vai ficar viajando, você vai entrar em outro mundo, você vai sentir um prazer momentâneo. E eu gostava de curtir esse momento, esse prazer momentâneo, quando eu estava indo conhecer uma menina nova, quando eu estava indo para um baile. Eu nunca gostava de ficar de cara, né? Sem usar uma droga, sem beber, sem usar nada. Então, essa minha ida da Bahia, em conhecer uma nova família que eu não sabia que eu tinha, isso me gerou uma certa decepção. Me gerou uma certa frustração e até uma visão, uma ótica de visão diferente pro meu pai. Falei, cara... E ficava com medo de contar isso pra minha mãe. Falei, cara, como que eu vou falar pra minha mãe agora que meu pai tem uma mulher aqui e que eu tenho uma irmã? E aí eu fui me afundando, conhecendo o filho dela, bebendo, prostituindo, usando droga, indo pra baile. E a minha vida foi entrando em uma decadência espiritual ao ponto de... Se eu sou magrinho hoje, cara, se você me conhecesse há uns 15 anos atrás, você ia falar, pastor, sangue de Jesus. Tava só a caveira. Por causa da droga, por causa da bebida, das noites de sono sem dormir. E dentro da comunidade da Nova Holanda tem isso. O tráfico reina. Então, vendas de drogas, o tráfico, a prostituição, os prazeres momentâneos, né, os bailes. E você vai entrando naquele mundo de deslumbre. Você, pô, caraca, eu gostei de estar aqui e tal. Aí você conhece uma menina nova, né? Pra gente que é homem, que tá vivendo uma vida de pecado, sem ter o conhecimento... Isso é prazeroso, né? Beber, se prostituir, usar droga. E, para a glória de Deus, Cristo me resgatou dentro daquele lugar da desonra. Foi onde Deus me deu a dupla honra, que Deus mudou meu cativeiro. E aí o senhor vem desse período de uma vida completamente fora da presença de Deus, numa realidade onde era o problema em casa, com essa desconfiguração de família... Era as oportunidades que o ambiente onde o senhor estava inserido estavam te dando, mas que não traziam edificação, sim, que não traziam um crescimento de vida espiritual, mas na verdade estavam te puxando para baixo. Como é que foi o momento aonde isso é colocado um ponto final e tu conheces a Cristo? Cara, excelente pergunta. Esse momento em que eu coloquei um ponto final foi um momento onde eu decidi de verdade mudar de vida. Eu entrei no cenário, comecei a usar droga, comecei a beber. Eu entrei no estágio de coma alcoólica. Teve um baile que eu bebi tanto, mistura de bebida, né? Bebi cerveja, bebi bebida forte. Baile, apaguei dentro de um hospital, todo cheio de medicamento. E aí, o momento que me foi mais cortante foi o momento que a minha mãe falou comigo, ela me ligou, né? E eu tava internado, vomitando tudo, toda bebida. Foi nesse dia mesmo para poder zoar. Falei, hoje eu vou zoar. E Deus me parou, cara. Entendo que, às vezes, o propósito de Deus na nossa vida a gente às vezes não entende, mas é num cenário de dor que Deus cria uma situação para poder nos trazer para a presença dele, né? Você vê Jonas, quando tentou fugir, foi pro barco, do barco foi pro porão, do porão foi pro mar, do mar pro ventre de um grande peixe. Ou seja, quem foge da presença de Deus, falando do propósito, né, e biblicamente, é o cenário de dor que vai transformar isso em liderança. Uhum. O cenário de
de destruição, de agonia, que vai transformar isso em liderança. Na vida de Jonas foi assim. A vida dele só afundou, depois ele é devolvido para o propósito, prega em Nínive, se arrepende e ele conquista aquele território para Jesus. Voltando para a minha história, eu tava, Mateus, acamado, e aí a minha mãe me ligou, falaram para ela, notícia ruim, assim, se espalha muito rápido. Poxa, seu filho tá internado. O que aconteceu com ele? Ela ficou desesperada, né? O que aconteceu com ele e tal? Minha mãe da Bahia. E ali, essa fala da minha mãe me destruiu por dentro, cara. Minha mãe olhou pra mim, assim, chamada de vídeo, e falou, cara, você não é o filho... Esse não é o filho que eu criei. Entende? Esse não é o filho que Deus me fez gerar. Você não é esse cara, Alexandre. Por que você tá fazendo isso? Mateus, emocionado eu falo isso. Eu falei, nem eu sei por que eu tô fazendo isso, mãe. Ela, em chamada de vídeo, falou, meu filho, eu te amo. Você... teve mais referência, né? Porque a história da minha família, meus tios, a maioria morreram em coma alcoólica. Meu avô morreu de cirrose. Meu avô, por parte de mãe, morreu de cirrose. Então, eu já tenho um histórico familiar, uma brecha aberta no mundo espiritual de destruição de vícios e bebida. Então, quando eu comecei a conhecer alguns lugares dentro da comunidade, eu não tinha essa visão espiritual como pastor hoje eu tenho. Então, a gente está falando do Alexandre há 15 anos atrás. Né? A gente está falando do Alexandre muitos anos atrás. Então, o nível de mentalidade que eu tenho hoje, de visão espiritual, não é o mesmo que eu tenho do passado. Então, voltando para o Alexandre do passado, eu falei, poxa, mãe, eu não sei te explicar. Estava desconfigurado, Mateus. Droga, bebida, misturei tudo. Passei mal, apaguei. Minha mente apagou, não sei onde eu estava, não sei o que eu fiz. E essa notícia destruiu. Ele falou, filho, eu te amo. Deus vai mudar a sua vida. Ela não era crente. Minha mãe não é crente. Minha mãe não é cristã. Minha mãe não tem princípio. Meu pai também não tem princípio. Minha família nenhuma. Mas você foi para Macaé para trabalhar. Você foi para Macaé com o objetivo em crescer. E disse, nos dar oportunidade, isso que mais me marcou, e disse que ia para aí nos dar oportunidade de mudança de vida. Porque quem sai da Bahia, interior da Bahia, vai para Macaé, cidade capital, né, nacional ali do petróleo, vai para poder favorecer, para ser alavancagem de trazer recursos para minha família que não tem uma estrutura. Então eu se tornei alguém referência. Meu filho foi para lá, está estudando, está trabalhando. Quando ela me viu nesse estágio, ela falou, cara, eu não aceito. E ali Deus falou comigo através da vida da minha mãe, com palavras, sabe? Você não é esse cara... muda de vida, por que você fez isso? E aí eu comecei a cair em si, né? Se dar conta desse estágio que eu tava de opressão espiritual, né? De vício, de bebedice, porque o vício, ele se torna um hábito repetitivo na nossa vida. Às vezes eu não queria beber, eu não queria sair, mas o amigo me animava, Alexandre, hoje tem baile, hoje tem festa, pá, vou sem roupa, vou te dar uma roupa, porque o diabo faz isso. Vamos olhar pro lado espiritual. O que o diabo faz? Ele faz com que pessoas que você anda, o seu ciclo social te influencie para você voltar ao passado, né? Voltar às velhas práticas. Quando eu saí do hospital, eu fiz um propósito com Deus. Quando eu saí da internação, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu não quero passar por essa situação nunca mais na minha vida, eu não quero trazer esse desgosto para minha mãe. E ela falou assim, filho, você foi para aí para poder nos dar uma oportunidade de vida aqui. A gente precisa de você. Você entrou com uma faca no meu peito. Eu falei, nossa, mãe. E eu sabia que para eu conseguir ter uma mudança de vida, eu precisava mudar minha mente. Para me conseguir dar uma oportunidade, estudar, focar no meu objetivo, para trazer uma estrutura financeira para minha avó que morava na Bahia, para minhas irmãs que moram na Bahia até hoje, eles moram na Bahia até hoje. Eu precisava trabalhar, eu precisava me estudar, não poderia estar bebendo, usando droga, me prostituindo, indo para bailes, vivendo a vida sem princípio. Né? Porque o diabo faz isso. Ele cega, o pecado cega a nossa visão. Tem pessoas que estão nos ouvindo, talvez está criando conexão com essa história minha. Né? Pô, o pastor falou isso e isso bateu com a minha história. Eu já vivi assim. Eu já passei por isso. Eu vejo pessoas da minha família que passam por isso. E quando eu decidi dar o basta, respondendo a sua pergunta, foi um momento que a minha mãe ela foi usada por Deus para poder falar isso comigo. Isso entrou com uma faca. Cara, eu não te criei. Eu não te criei para poder você passar por essa situação e te ver. Eu não quero que você seja a vergonha da família. Isso aí, bum, explodiu minha mente. Eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí é onde eu comecei a visitar igrejas
né, na Nova Holanda, porque a gente, no fundo, todas as pessoas que estão passando por algum período de dor, de sofrimento, Deus usa esse atalho, essa estratégia para trazer de volta para casa. Pastor, isso não é bíblico. Olha o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo. Nós temos tudo. Só que a gente ainda não tomou posse daquilo que Deus nos deu. Né? O pai falou assim, o filho mais novo pediu herança para poder ir embora da casa do pai, né? E o pai, ainda vivo, o pai entrega para o filho sai da casa do pai, ele gasta tudo que ele tem. E se você for olhar no texto essa parábola, o que eu acho interessante ali é que a Bíblia diz que o filho estava numa terra longínqua. Por que a terra não tem nome? Porque quando o filho está distante da casa do pai, ele perde identidade. Por que a terra não tem CEP? É terra longínqua. Porque nem o filho mesmo sabe onde ele está. Eu estava nesse cenário. O filho estava perdido na terra longínqua e outra gastou tudo quanto tinha. Então, quem está distante do pai perde identidade. Ele não sabe onde está. Então, tudo que Deus tinha para a minha vida estava em um lugar. E eu precisava voltar para esse lugar que era a casa do pai. Aí o filho diz o quê? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra ti e contra os céus. Eu já não sou digno mais de ser chamado de teu filho. E aí aquela festa. Mas respondendo a tua pergunta, Mateus, eu tive que reconhecer e voltar para a casa do pai de novo. Na dor, no sofrimento, nos vícios, e é onde eu conheci a igreja Geração Profética. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque a gente observa a vida de muitas pessoas, né? Sim. Nós estamos inseridos dentro de um ministério, dentro de uma igreja, independente da igreja que for, né? Qualquer pessoa que está numa posição onde ela tem acesso às pessoas que estão ali entrando na igreja, vindo conhecer, as pessoas que chegam pra gente orar, pra gente ministrar, a gente consegue perceber as armadilhas que Satanás arma para que essa pessoa não venha entregar sua vida a Jesus. E uma das principais dessa armadilha, eu posso assim dizer, é a questão da culpa. É a questão da culpa, onde a pessoa fala assim, poxa, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu caminhei dessa forma, sim, eu prejudiquei tal pessoa. E essa culpa, ela se torna uma barreira, um impeditivo para que não deixe com que a gente reconheça que nós somos falhos, que nós somos humanos, que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo. Sim, sim. Por isso, romper essa barreira, ela é muito difícil, mas quando a pessoa se posiciona, beleza, eu tenho culpa, eu tô errado, eu fiz errado, porém, se eu reconhecer e entregar a minha vida a Ele... Opa, é aí que gira a chave. Porque quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós se tornamos uma nova criatura, né? A palavra culpa ou acusar que ele condena vem através da palavra diabo. Esse é o papel dele. Acusar é condenar, é difamar, é caluniar, é colocar culpa, né? Em nosso coração, e a culpa às vezes nos paralisa. Poxa, mas eu já me prostituí, eu já matei, eu já roubei, eu já adulterei, eu já bebi, eu já fiz tanta coisas horrendas, mas nada, Deus perdoa o homem, o homem mais miserável da face da terra. A graça de Deus, ela alcança. Mas quando nós confessamos e temos essa ciência de que através de Cristo Jesus, nenhuma condenação há, quando nós confessamos a Ele e decidimos entregar a nossa vida por completo a Cristo. Né? Foi isso que foi o grande divisor de águas na minha vida, quando eu decidi abandonar o velho homem, decidi abandonar velhas práticas e não aceitar a culpa, né? Porque às vezes, poxa, eu bebi, mas eu fiz isso. Será que Deus realmente me perdoa? Será que Ele me ama? Será que Ele me ama? Né? Ou seja, quando nós compreendemos o amor de Deus, João capítulo 3, versículo 16, vamos para a Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. O amor de Deus é entrega. Então, a maior prova de Deus amar o mundo foi Ele entregar o teu próprio filho para poder morrer por nós na cruz. E aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Então, dentro desse testemunho meu de vida, né, como você está fazendo a pergunta do Alexandre, outras pessoas também foram alcançadas através de mim.
Cara, se ele bebeu, se ele zoava, se ele se prostituía, se ele ficava em baile e a vida dele transformou, opa, tem salvação pra minha vida também. Eu tenho uma oportunidade de mudança porque alguém que estava comigo mudou. Essa aí é uma das poucas comparações que são positivas, né? Sim. Quando a gente se compara em alguém que foi mudado e a gente se fica impelido a querer mudar também. Sim, sim. Então, o Mateus, Deus, ele veio com a graça dele sobre a minha vida de uma forma que eu consegui arrastar centenas de jovens dentro da comunidade. Através desse testemunho meu, através dessa história de vida minha, né? E o pecado, uma vez que ele entra na vida de um homem, ele vai causando uma série de destruição, né? Destruição sentimental, destruição financeira, familiar. Eu já não tinha essa base, essa estrutura de família. Meu pai não é um pai de princípio. Geralmente, tem pessoas que vivem dentro da comunidade, pode estar ouvindo esse podcast também, olha para o cenário da sua casa e fala, meu Deus, não tem como isso aqui, não tem como a minha casa, eu não tenho referência para poder seguir. Não tem alguém que fala, cara, olha para mim, segue meus passos. É assim. Tem pessoas na família que falam pro filho não beber, mas o pai bebe. Pô, filho, você não pode beber não, mas aí todo final de semana tem uma cerveja, tem uma bebida e o filho vai crescendo olhando aquele padrão. Tem pais que o meu pai não poderia falar isso pra mim, poxa, filho, você tem que ser marido de uma só mulher, tá vendo? Eu sou fiel à sua mãe. Então já nasce dentro de um cenário, de uma casa, de um ambiente onde eles não têm referência, onde eles não têm alguém para poder se inspirar, um modelo a ser seguido. Então eu passei essa frustração com meu pai e para a glória de Deus, né, no decorrer, no desenvolver do nosso podcast aqui, Deus me deu uma família maravilhosa. Deus me deu uma esposa maravilhosa, minha primeira esposa, né? Deus me deu essa mulher cheia de Deus, a pastora Rainá. E a gente vai estar desenvolvendo aqui num podcast. A gente já entra nesse ponto, pastor, né? Porque eu queria só, pra gente não perder esse timing, de falar do referencial. Muito bom. Né? Porque existe uma necessidade de nós mudarmos o nosso referencial quando nós estamos inseridos num cenário onde o nosso referencial é negativo. Sim. Às vezes é um pai, é uma mãe, às vezes é um familiar, às vezes é um amigo em que a gente nutre por ele uma admiração, porém as atitudes dele nos fazem sermos influenciados e caminhar por um caminho errôneo também. E muitas das vezes existe a falta de um referencial positivo. Sim. E aí é onde nós devemos olhar para Cristo. Sim. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Muito bom. Prossigo para o alvo que é Cristo. Muito bom. Ele é suficiente. É suficiente. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E aí o referencial Sim. de Cristo pode ser diretamente ele ou alguém usado por ele. Sim. É quando a gente olha e fala, poxa, aquele cara é cheio de Deus. Aquela mulher é cheia da presença de Deus. É incrível. Aquela mulher, aquele homem pode me ajudar a caminhar. Sim. E hoje em dia, nós temos muitos bons referenciais a serem seguidos. Sim. A gente só precisa estar com a visão aberta. O problema é que a gente está olhando muitas das vezes para o lado errado. A gente está caminhando, deixando que o ambiente nos influencie, que pessoas que têm uma vida completamente errada sejam de direção para a nossa vida, mas porque nós estamos com uma visão de túnel. Nossa. De cabresto. Incrível. Exato, é isso, é o cabresto. Sim. Só vai para onde estão nos dirigindo, mas a partir do momento que nós ampliamos a nossa visão, que nós entendemos a nossa condição humana de pecador, de falho, e que nós entendemos, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar o meu referencial. Aí nesse momento é quando ele vem. Uau. E quando ele vem, aí ele muda o nosso referencial. E a gente só precisa disso para girar essa chave. Girar essa chave, é verdade. Teve falando de referencial, né? Hoje ele é pastor, um líder. A gente precisa de um líder, né? Vamos falando de referencial, liderança. O João, ele, cara, insistiu em mim, cara. Porque quando você começa a ter uma caminhada com Deus, no meu cenário, no meu caso, foi um cenário de dor, falando do meu testemunho, que era Alexandre, né? Até eu me tornar o homem de Deus e viver a missão que Deus me deu. Só que antes de viver tudo isso, cara, teve alguém que
insistiu na minha chamada. Teve alguém que acreditou em mim, teve alguém que foi um referencial para mim e não deixou eu desistir. Porque quem tá começando a caminhar com Deus, é novo convertido, é novo na fé, não tem uma maturidade espiritual para poder caminhar sozinho, você vai precisar ter um referencial. Você vai precisar de um Paulo, você que é Timóteo. Você vai precisar de um Elias na sua vida, você que é Eliseu. Você vai precisar de um Moisés na sua vida, você que é Josué. Então você vai precisar de um Paulo na tua vida, você que é Timóteo. Você precisa de líderes referenciais, como você falou, muito bem colocado, pessoas de referenciais, né, que são exemplos para a nossa vida. Existem bons referenciais, né? E esse líder, ele foi um impulsionador do meu ministério. Eu lembro que eu chegava na casa, eu estava na casa dos meus pais, né? E tinha dia que eu não queria ir no culto. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, a constância espiritual. Estamos falando de caminhada, da minha trajetória. E ele chegava na casa da minha madrasta lá, batia na porta, eu falava pra minha irmã, poxa, fala pra ele que eu não tô em casa hoje não, cara. Ele era um cara insistente. Então o diabo, ele sempre vai tentar colocar impedimento e não vai deixar você gerar conexões e amizade com pessoas que vão te levar para o seu propósito. Ele tenta te limitar no ciclo social que você vive, né? Porque o tipo de pessoas que você anda vai definir qual vai ser o seu futuro. As mesas que você se assenta vai revelar onde você vai chegar. Então, quando eu abri o meu coração para ele, falou, cara, realmente eu quero mudar de vida. Eu tinha um relacionamento passado e no momento do discipulado, de eu mergulhar mesmo, ele falou, Alexandre, você vai ter que abandonar, vai ter que abrir mão, senão ela vai te levar pro mundo, ela vai te levar pra vida que você vivia. Não, minha namoradinha não vou deixar, não tem como, não posso. E é pra você viver esse novo de Deus, você vai ter que abrir mão disso. A gente usa muito o exemplo, a analogia de quando a gente chama alguém pra limpar a casa. Eu falo assim, naquele quartinho não precisa mexer, tá? Nossa. Aquele quartinho tu não precisa... mas por quê? Tem que limpar todo... Não. Aquele quartinho deixa que depois eu resolvo. Eu resolvo. Aí é onde entra a nossa autossuficiência. Não. Eu domino sobre isso aqui. Eu domino sobre a maconha. Eu domino a bebida. Não, porque eu só bebo socialmente. Não, eu fumo maconha, mas eu não fico doidão. Eu tô consumindo isso, mas isso não me prejudica. Eu tô namorando, mas se quiser eu paro. E aí essa nossa autossuficiência, ela vai nos cegando. Sim. Ela vai nos cegando e nos fazendo com que nós deixemos de ver aquilo que Deus tem para nossa vida, né? E aí é onde a importância das pessoas estarem colocadas de maneira posicionada a querer, a insistir. Pastor João, sem dúvida nenhuma, ele foi um cara que foi a ferramenta de Deus para falar assim, ó, era Deus te dizendo, eu não vou desistir de ti. Uau, meu Deus, é incrível. Eu não vou desistir de ti. Existe pessoas que elas, no começo da caminhada, no começo da sua consolidação, elas têm uma dificuldade. Tem pessoas que falam, não quero mais nada. Ela abandona tudo. Sim. E ela se entrega de uma maneira completa. E aí é onde tem pessoas que... Aí aqui a gente entra num ponto muito importante. Quem abandona tudo vive um momento de aceleração. De pessoas que muitas das vezes ainda estão na igreja há anos, mas tem coisa que ainda não renunciou e por isso estão estagnadas. Nossa, isso é... Ainda estão estagnadas, Sim. né? Tem pessoas que estão ali travadas. Por quê? Porque ainda não renunciaram a algo que é necessário renunciar. Aí é onde a pessoa, na sua cegueira, ela fala assim, poxa, mas ele chegou ontem e já é líder de célula. Uau, isso aí acontece muito, né? Ele chegou ontem e já tá liderando o ministério, já tá sendo colocado missões na mão dele pra ele fazer. Poxa, mas eu tô aqui a vida inteira e não faço nada. Nossa. Aí eu pergunto, síndrome do irmão mais velho. A síndrome do irmão mais velho. Aí eu te pergunto, mas o que tu precisa renunciar? Caraca, velho. Qual é o quartinho que você tá com essa Nossa. chave no bolso e tu não quer entregar essa chave pra poder abrir o quarto e limpar? Porque no momento que limpar, a sujeira começa a ficar exposta. Sim. Mas pra toda sujeira, tem uma vassoura. Uau, incrível. Tu só precisa deixar ser limpo. Então, caraca, o que você falou aí é muito forte, cara, porque eu tinha um relacionamento que eu teria que abrir mão para poder viver o propósito de Deus na minha vida.
né? E esse viver com Deus, como a gente está falando aqui de abrir mão de quarto, é renúncia, né? Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que se negar, tem que abrir mão. Tome a tua cruz e siga-me. Calma aí, deixa eu entender essa didática de viver com Cristo. O que é esse abrir mão de tudo, de negar a mim mesmo? O diabo, ele não resiste ao poder de Deus. Deus, ele é maior do que o diabo, ele tem mais poder. Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas. O pecado, nós vencemos ele como? O pecado nós vencemos com a santidade. A gente anda nos princípios da palavra. A santidade é ser separado do mundo para viver um propósito específico em Deus. Então, eu estou renunciando o pecado, que é errar o alvo, e estou andando sobre a santidade, que é viver na palavra, me separar. E como que eu consigo me vencer? Já parou para poder pensar nisso? O diabo, eu venço ele com Deus. Deus é mais forte do que o diabo. Então, ele não consegue resistir. O pecado eu venço com a santidade. E esse negócio de abrir mão de mim mesmo? Como que eu faço isso? Todos os dias da minha vida. Então, quando eu comecei a caminhar, a minha caminhada na fé, eu desenvolver a minha maturidade espiritual, eu entendi que abrir mão da minha própria vontade, negar a mim mesmo, é eu permitir com que esse quarto escuro da minha vida, ele seja aberto para que haja uma transformação. E seja iluminado pela luz do mundo. Seja iluminado. Entende? Então, quando a luz chega, ela dissipa todas as trevas. Aquilo que estava oculto, ele é revelado e aí tem cura. Né? Tem pessoas que estão caminhando há anos na igreja, tá ouvindo a gente. Pastor, mas eu estou na igreja, nunca preguei, nunca tive oportunidade, nunca atuei no ministério, não tenho responsabilidade. Vamos falar de igreja, né? De ministério, departamento. Talvez é áreas da sua vida, você aprendeu a vencer o diabo, porque você está caminhando para a igreja agora e está ouvindo a palavra. Mas você precisa abrir áreas da sua vida para que Deus possa tratar e te dar a oportunidade da luz entrar, resplandecer todas as trevas, né? E Deus cumpra o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Então tem pessoas que não gerou esse drive ainda. Viver com Deus, andar com Deus, participar do mover profético de Deus não tem a ver com a sua idade, com o tempo que você tem de igreja. Tem a ver com a disponibilidade que Ele pode acessar o seu coração para que você seja usado por Ele. E essa disponibilidade é o caminho, é o ponto necessário para que a mudança possa começar a acontecer. Pastorzão, vamos aí já para a próxima temática. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua família. Você vem de uma família completamente desconfigurada. Sim. Que através desse referencial que você tinha, né, na sua experiência diária antes de conhecer a Cristo, você também estava tomando o mesmo rumo que a sua família estava tomando, né? De também, quem sabe, viver relacionamentos desconfigurados, disfuncionais. Sim. Mas aí, a partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, a mudança começou a acontecer. E hoje você tem uma família abençoada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto pra gente. Vamos falar sobre o início disso, né? O início, eu conheci a Rainá, que é minha esposa, no Ministério Geração Profética mesmo. Conheci ela através do irmão dela. A gente caminhava, a gente ia pro monte, buscava Deus. E ela começou a fazer as visitas lá na igreja. A família dela já caminhava, que é a dona Selma, a Raniele, a Raila. Era uma família que caminhava com o nosso pastor. E ela visitou. E eu falei, Rodrigo, cara, achei sua irmã muito bonita. Uma morena, né? Falei, nossa, linda ela e tal. Ele tá doido, cara. Minha irmã não vai dar bola pra você, não, tal. Falei, não, pai, Deus vai fazer, Deus vai mover e tal. Ele já ficou meio que enciumado, coisa de irmão, né? E aí, no decorrer da caminhada, ela foi fazendo visitas na igreja, o pastor também nosso fazia visita em casa. A gente tinha um líder também de jovens lá, muito animado. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos passar lá na casa do Rodrigo, lá onde o Rodrigo sempre caminha com a gente, vamos lá abençoar a família dele, fazer uma oração. Intencional. Você, pastor. Intencional. E aí, a irmã dele tava lá. E a gente fez uma oração e tal, e eu comuniquei com o meu líder de jovem. Falei, cara, tô gostando da Rainá. Da Rainá, da irmã do Rodrigo, cara. E ele, filho, vamos orar. Ela não tá na igreja ainda, mas tá começando a caminhar com a gente. Eu já tava na igreja, né, antes dela chegar.
E vamos orar, é o propósito de Deus na sua vida, mas tudo no tempo, respeite o tempo, seja de honra. Comuniquei os nossos pastores, que são os nossos bispos, o bispo Júnior e o bispo Débora, tem participação em todos os momentos da nossa vida, casamento, noivado, namoro, nos abençoa em tudo, né? Acelerando um pouco a história, a gente se conheceu, ela se converteu, aceitou Jesus, passou pelo encontro, né? E aí eu falei pro líder, pô, meu líder, como é que eu vou fazer agora? Não, filho, agora tem um tempo de orar, né? A gente vai orar em torno de 3 a 6 meses. É o tempo de você conhecer a família dela, o tempo de vocês se conhecerem, pra gente selar essa aliança, esse propósito em Deus. Eu falei, amém. Aí ele comunicou com ela, olha, tem um rapaz aí que tá gostando de você, o nosso líder dos jovens. O rapaz tá gostando de você e tal, tal, tal. Ela achou que era outro rapaz, eu já peguei certo por causa disso também. Faz parte. Fiquei meio que setado, falei, cara, mas eu não entendi. Não, mas ela achou que era um, ela tipo, deu uma sugestão. É fulano de tal? Não, é o Alexandre e tal. Ele tá tranquilo. E a gente começou a orar, fizemos um propósito no monte, fizemos uma aliança no monte. Nossos bispos já estavam lá na igreja, nossa igreja na Nova Holanda, né? A gente sentou com eles para conversar. Olha, a gente quer namorar, a gente quer viver um propósito em Deus. Ele abençoou o nosso namoro, abençoou o nosso noivado, fizemos um noivado na casa deles. Abençoou o nosso casamento no decorrer desse tempo, né? Ficamos aproximadamente 1 ano namorando, 2 anos de noivado e estamos com 8 anos, não pode esquecer, né? Esquecer é problema. 8 anos de casado, Deus tem sido muito fiel e, assim, sou agraciado pela minha família. A minha família, né, eu aprendi isso, ela respalda o meu ministério como pastor. A minha família me respalda como líder, né? Minha família é a minha primeira igreja, as minhas ovelhas, né? E no decorrer de conhecer ela, a gente casamos em, não pode esquecer, né? 2017, já 8 de julho de 2017 foi o nosso casamento. A família dela participou, nossos bispos participaram, nos abençoaram e a gente construiu uma linda família. Veio a Isabela, é a minha primogênita. Isabela é uma princesa de Deus. Isabela ministra dança, Isabela canta o louvor, Isabela é benção, inteligente, a menina de coração muito grande. E depois veio o Azaf, né? Isabela tem 7 anos, Azaf tem 3 anos e a minha família é maravilhosa, cara. Mas tem um ponto que me chama muito a atenção nessa história, que é, poxa, tô gostando daquela pessoa. Comunica com quem realmente pode te ajudar nisso. Sim. Né? Você encontrou na sua liderança, você encontrou nos seus pastores alguém que poderia ajudar a fazer com que isso acontecesse. E assim você permitiu Sim. que você tivesse uma bênção, um referencial, que você tivesse uma instrução de como agir. O problema é que hoje tem muito aí, não, deixa que eu faço do meu jeito. Nossa, mãe. Vamos entrar nessa temática um pouquinho sobre namoro, né? Nossa. O namoro diante da presença de Deus. A gente erra muito. E eu falo por experiência própria. Sim. Eu sou nascido, criado dentro da igreja, só que eu já errei muito na vida e não tenho medo de falar isso. Por quê? Porque estava debaixo de direções erradas. Nossa. Porque estava debaixo das minhas próprias decisões. Onde o meu emocional vai falar mais alto que o meu racional. E no meu racional é onde eu tenho embasamento. E o meu racional, ele precisa, na verdade, entender que, opa, eu quero viver algo diferente de Deus. Existe um protocolo a seguir. Sim, existe um processo, um princípio a seguir. princípio. Isso aí é muito importante. Exatamente, né? Quem cumpre princípio não quebra o propósito. Não quebra o propósito. Então, eu permiti com que a minha vida se atrasasse em muitos pontos por causa dessas decisões que eu tomei. Até que um dia eu cheguei e tomei uma decisão. Após encerrar também um relacionamento, eu falei, Deus, eu não posso mais me permitir errar. Então é o seguinte, eu só namoro agora com a mulher que for a mulher que o Senhor quer que eu case. Aí passa-se um período de processo, eu volto a me aproximar hoje da minha esposa, Rafaela, e aí nós já estamos há 5 anos juntos, né? 1 ano e 7 meses casados. Mas isso parte de uma decisão. E todo o nosso namoro foi acompanhado, foi direcionado por pessoas que Deus foi colocando na nossa vida. Para quê? Para que nós não errássemos o alvo. Mas tudo parte de uma decisão. Cara, você falou algo aí que é desatador, assim, destrava na mente de muitos jovens, principalmente. Podemos botar aí 80% da nossa igreja, já vamos falar de geração profética, são jovens. Eu tenho uma bagagem com jovens, Mateus, eu liderei jovens durante 6 anos da minha vida.
Liderei jovens durante um tempo na geração profética da Nova Holanda, liderei os jovens agora há pouco tempo na igreja do Lagomar. As 2 igrejas são em Macaé. Jovem é muito acelerado, jovem quer tudo pro imediato, jovem quer tudo por agora. Então não respeita esse princípio. Os jovens vieram de uma vida ativa do mundo, de relacionamento, né, e vai para a igreja e acha que vai ser da mesma forma que ele vivia no mundo, né, na vida passada. Não, vou fazer do meu jeito, como você falou. Ou seja, é a mentalidade do imediatista, do que eu quero agora, o que eu quero é assim, vou fazer assim, é desse jeito. Só que o resultado a gente já sabe que vai ser negativo. Aí, como você falou, algo muito interessante, é princípio, tem protocolo, a gente precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, de alguém que já tem uma bagagem de conhecimento, de experiência para poder nos apontar algum erro. Eu costumo dizer que o mentor, o líder, ao invés de a gente passar todo aquele processo, rodear toda aquela terra, ele já encurta o caminho nos instruindo. Filho, faz isso. E todo divórcio já nasce dentro de um namoro. Isso é pesado. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Todo divórcio já começa no namoro. Porque se há uma quebra de princípio no namoro, né? No namoro eu falo você se conhecer, você conhecer a família, você conhecer a educação que essa pessoa tem. Porque quando fala de casamento, são 2 culturas, 2 mentalidades, né? 2 educações diferentes que vão se juntar para o mesmo propósito. Vão ser somente uma carne. Né? Então, se isso não for alinhado agora, já é precipício, já é ponte para destruição e para o divórcio. Tem uma coisa que eu falo muito, né? Eu acabo também tendo a oportunidade de aconselhar muitos jovens nesse ponto. E eu sempre falo, o que começa errado, vai terminar errado. O que começa certo, ele não termina, ele continua certo. Uau, forte. Por isso que a escolha, quando eu vou escolher um namoro, é que a mente do jovem, às vezes, ela é tão cauterizada, ela é tão afunilada, que ele enxerga o namoro como algo somente do presente. E não é. O namoro, ele é uma preparação para um futuro de uma vida inteira juntos. Sim. É uma vida inteira juntos. Só que o jovem, ele só tá cuidando do agora. Aí no agora eu quero ter acesso a coisas que eu ainda não posso ter acesso. Eu quero fazer coisas que eu ainda não posso fazer. Eu quero agir de maneiras que ainda não me é lícito agir. Não me convém agir ainda. Sim. E aí, ao fazer isso, ele acaba quebrando o princípio, ele acaba criando situações que desmoralizam, que quebram a estrutura. E essa é a principal questão. Às vezes, tu começa de um jeito que você começa a montar sua base, de repente você vai quebrar um princípio. É a mesma coisa que você chegar no terreno de uma construção, já tem uma casa começando a ser construída e você começa a quebrar as bases e aí a casa não se sustenta. É a mesma situação. Por isso que é necessário o cumprimento de um princípio. E um princípio de um namoro cristão santificado, ele vem ser incutido na nossa vida através de líderes, de mentores, sim, de pastores que já conhecem o caminho. É isso que o senhor falou, pastor. A gente não fica rodeando e tentando achar qual o caminho a seguir. É exatamente um caminho já trilhado. Aí é onde eu falo assim, ó, né? Essa semana eu até estava escrevendo uma mensagem que Deus me deu e eu comecei a lembrar de pessoas que na igreja trilharam todo o caminho para que a igreja hoje fosse como estava. E aí quando a gente quer fazer parte disso que está acontecendo, nós não olhamos para quem já fez esse caminho, já trilhou, já caminhou, já sabe como é que funciona. A gente quer fazer parte daquilo, mas tomando as nossas decisões. E às vezes tudo que tu precisa é sentar numa mesa e se alinhar. Uau. Porque a mesa, você falou de mesa é lugar de alinhamento, né? Então, quando um relacionamento, um namoro com um propósito, isso também tem uma grande influência. Tem pessoas que namoram para poder tirar uma fotinha com a namorada e dizer que tá namorando, aquele status, né? Principalmente os jovens. Tô namorando agora e posta lá, tô num relacionamento, né? Posta no Facebook, aí negócio, novo relacionamento, para gerar um status, né? Para mostrar para alguém, ou talvez teve uma frustração no passado, uma questão mal resolvida no passado, e agora quer mostrar para as pessoas que estão felizes, que se relacionou, que está na igreja, que deu a volta por cima. Mas quando isso não está debaixo de uma autoridade espiritual, isso não está debaixo de um princípio, falo, por exemplo, meu namoro, o Bispo Júnior, ele nos abençoou
né? Eu conversei com ele, a gente sentou, ele, filho, ó, você agora... Eu já era missionário? Acho que já era missionário na igreja. Já fazia missões, já pregava evangelho, a gente já evangelizava no bairro, já pregava, já dirigia cultos, fazia a obra de Deus. Então, ele falou, ó, você precisa se conectar e se relacionar com alguém que tem a mesma mentalidade, a mesma visão que você, para que o propósito de Deus se cumpra. O que é diferente hoje. Às vezes, jovem se relaciona com algumas mulheres, né, por conta da estética, né? Uma hora isso aí, quando vai chegar a velhice, filho, não vai continuar da mesma forma. Beleza passa. Beleza passa. O que permanece é o propósito, é a missão dos dois estar juntos. Então, quando nós temos esse aconselhamento, esse acompanhamento, essa instrução, esse preparo, estamos gerando famílias sólidas. Porque quando fala de namoro e ir para o casamento, já estamos falando de outro nível de responsabilidade. Estamos falando apenas mais de sair do culto, fazer um lanchinho e tirar uma foto. Estamos falando agora de filhos, educar filhos, preparar os filhos, gerar educação para o filho. Estamos falando de família, né, que é a base da sociedade. Uma igreja é estabelecida, é instituída através de famílias. Então, quando é o maior ministério. É o maior ministério do homem. Então, eu aprendi isso na minha caminhada na fé e a gente compartilha para as pessoas que acompanham, né, na mesa com Deus, para que haja uma edificação, para que haja uma instrução. Não, mas aí o pastor não me falou isso. Você já está aprendendo. Né? Isso aqui é instrutivo, isso aqui é bagagem para você. Não posso me relacionar porque não tenho o mesmo... Quantos que eu vi, Mateus, se relacionar no mesmo tempo que eu, né? Conhecer uma pessoa no mesmo tempo que eu e hoje já trocaram, já estão com 10 casamentos. Todos os casamentos deram errado. Porque nunca foi alguém que emprestou os ouvidos e o coração para poder ser instruído, ser aconselhado e ser direcionado e quebrar os princípios, né? É a mesma coisa de a pessoa que quer ministrar na igreja um dia. Se nunca ouviu, se nunca parou, sentou para ouvir, como é que vai querer estar de pé para falar? Nossa. Não tem como. Pastorzão, 55 minutos praticamente de programa já, 53 na verdade por aí. Eu queria que a gente entrasse no último tema aqui, né, antes da gente encerrar essa conversa abençoada. O senhor já formou centenas de líderes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a escola de líderes e dos líderes aí que o senhor formou e que hoje são líderes de excelência, são pessoas que estão edificando outras vidas, mas que passaram um dia pela sua mão. Nossa, isso é incrível. Eu tenho a certeza de que o ministério de liderança é o que transforma a cidade. Né? Uma cidade ela é estabelecida por líderes, né? Líderes que estão dentro das prefeituras, das câmaras, líderes políticos, uma nação. E a liderança, em todo lugar que você vai, tem um líder, tem alguém que liderou, tem alguém que mentoreou. E quando se fala de liderança ministerial, cara, foi a minha vida... Assim, o meu coração queima por isso, né? De formar líderes de célula, líderes que estão com o coração apaixonado por almas, em tocar o coração de outras pessoas, porque quando fala a palavra líder, estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre alguém conduzir um determinado grupo de pessoas com segurança até um lugar. Moisés, foi um líder, o maior líder da história. Moisés é brabo. Jesus é o cara, mas Moisés foi o cara que trouxe mais de milhões de pessoas do Egito, transformou a mentalidade. Então, nós temos líderes aí atuando em igrejas. Eu tenho um pastor, o Igor, um amigo meu, ganhei ele para Jesus, formei ele na escola de líderes também, acompanhei o ministério dele, a pastora Sueli, eles estão na Espanha hoje, são pastores lá na GP Espanha, em Madrid, uma igreja lá poderosa. Tem outros líderes de célula, são muitos líderes de célula, tanto na Nova Holanda, líderes de célula, hoje são pastores também, quanto no Lago Almar, também igreja que eu fiquei durante 1 ano e meio servindo e contribuindo, formando líderes, treinando pessoas, habilitando essas pessoas com preparo bíblico, né? Porque não existe um líder que não carregue a palavra. O líder precisa ser sábio, um líder precisa ter amor, um líder precisa ter sabedoria de Deus, porque a sabedoria é o que vai fazer você dar a direção correta para os líderes de célula, para os líderes de pequeno grupo. E esses líderes têm tocado os seus bairros, esses líderes têm tocado as suas ruas. Na Nova Holanda,
a toda a comunidade alcançada por uma célula, um ponto estratégico, né? Porque a célula é um ponto de encontro com Deus onde nós se reunimos. Vai além de um ponto de encontro com Deus. É um lugar de edificação, é um lugar de propósito, é um lugar de comunhão, onde todos são alimentados, todos são cuidados de um a um. Direcionados. Direcionados, muito bom. E a gente tem sido uma ferramenta de Deus para lapidar, né, esses líderes de célula, esses líderes de pequeno grupo que têm alcançado as suas ruas, as suas cidades e as suas geografias. Fico feliz assim, em poder fazer parte desse tempo. Nós estamos militando. A nossa igreja agora, nós somos a igreja mais recente, né, da geração profética. Estamos indo para 3 meses agora e já levantamos uma turma da escola de líderes lá. Líderes além dos muros, ou seja, o líder não se limita no muro das 4 paredes, ele é líder onde ele chega, ele carrega essa unção, ele carrega essa palavra sobre ele, ele sabe a importância dele estar sobre aquela geografia e trazer cura para aquela geografia através da palavra, através do evangelho. Quando o evangelho é pregado sobre uma cidade e a cidade é restaurada e o lugar é restaurado, a cidade cresce, a cidade prospera e todos são abençoados quando o líder cheio do Espírito Santo está sobre aquele lugar. Pastorzão, tempo não é nosso amigo, né? Mas eu queria fazer aqui um último desafio. Olhando ali na sua câmera, eu queria que o senhor falasse diretamente agora ao coração de um jovem, do adolescente, do irmão já de muitos anos de caminhada, que está nos acompanhando neste momento, mas de um líder para outro, porque eu tenho uma ideia de que todos nós somos líderes de alguém. Todos nós somos o referencial de alguém. E nesse programa a gente falou muito sobre essa questão de liderança, sobre essa questão de referencial. Se você pudesse estar agora numa mesa, de frente com esse líder, de frente com essas pessoas, e você pudesse dar um conselho, se você pudesse dar uma palavra de direção, que palavra seria essa? Olhando ali na câmera. Eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo, uma palavra direcionada de um pastor. Existem pessoas que se espelham em você, existem pessoas que olham você como uma referência, como um alguém que ele está se espelhando. Às vezes você não sabe, mas tem alguém que te olha como espelho, como uma referência para você seguir. Eu tenho uma palavra para você, nunca desista. Vou repetir, nunca desista. Mais uma vez, nunca desista. Porque um líder que desiste, ele destrói toda uma geração que está por detrás dele. Através de você, existe uma geração que Deus vai levantar. Através do nosso apóstolo, Deus me levantou. Através do meu líder, Deus me levantou. Então, existem pessoas que você vai levantar como uma voz profética, vai resgatar essas pessoas e devolver elas ao propósito original de Deus, que é só você que tem acesso a essas pessoas. Então, quando você desiste, eu não falo de você se cansar, líder. Você está aqui me ouvindo, já liderou alguma vez e o fogo se apagou no seu coração. A lágrima parou de cair nos teus olhos. Você se frustrou, se decepcionou com pessoas ingratas, se decepcionou com pessoas que te traíram. Tudo isso faz parte do ministério da liderança. Mas com o amor, como a Bíblia diz, né? Com o amor, ele prevalece sobre todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame as pessoas que Deus te deu oportunidade. E nunca desista nem da sua chamada de liderança e nunca desista de uma alma. Por quê, pastor? Porque uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Que palavra abençoada. Pastorzão, quero te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? De vir conversar um pouquinho com a gente aqui no Na Mesa com Deus Podcast, contar sua experiência de vida, dar palavras de direção para quem está nos acompanhando. Tenho certeza que foi aí muito edificante na vida de quem nos assistiu no dia de hoje, né? E com certeza aí vai ter outras oportunidades da gente conversar novamente, da gente poder estar assim, quem sabe, uma parte 2, e tem muita coisa aí para se falar desses anos de experiência. Então, muito obrigado, pastor, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Deus abençoe sua vida, né? Que esse projeto, né? Esse propósito que é o Na Mesa Podcast, Na Mesa com Deus Podcast, possa crescer, expandir, avançar, né? Libera uma palavra de crescimento sobre esse trabalho que cresça. E o propósito maior, vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo e pelas experiências, né? Porque a nossa experiência serve para poder nos dar maturidade espiritual, para poder treinar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, ensinar, aconselhar, né? Como queira.
Então, tô feliz demais, gratidão. Eu que agradeço pela honra, pelo convite, pela recepção, por esse lugar aqui maravilhoso, incrível esse ambiente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, pastorzão. Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. E a você que assistiu o 4º episódio do Na Mesa com Deus podcast, muito obrigado. Né? Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Lembrando, toda segunda-feira, às 21h30, tem sempre uma conversa do céu na mesa para abençoar a sua vida. Lembrando também, siga nossas redes sociais, Na Mesa com Deus podcast, Cadima Podcast também, né, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo neste ambiente e estar sempre sendo abençoado. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo episódio na segunda-feira que vem.